Durante a audiência pública lá em Brasília, no Senado, o produtor rural Valdeci Sobernigo fez um discurso muito coerente e muito sério, ético, dentro daquilo que o produtor rural busca com relação à cobrança do Fundo Rural. Nós queremos deixar muito claro que esse movimento é um movimento sem chefe, sem patrão, sem cacique. Ele é das bases e com recursos de cada produtor. Aqui não tem dinheiro público. Queremos salientar também que muitas entidades de classe se omitiram e não se fizeram presentes na convocação desse movimento. O nosso reconhecimento à Voz do Campo, uma rede de emissoras em cadeia todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, mais de 65 emissoras em todo o país, que transmite a Voz do Campo, as agonias, as agruras e a comunicação do campo para com a cidade. Inicialmente, gostaria de salientar que nós, produtores rurais, contribuintes da Previdência pela folha de pagamento, não concordamos com o STF na decisão da constitucionalidade do Fundo Rural, por 6-5. Em decisão anterior, o mesmo STF decidiu de forma contrária, com unanimidade num placar de 11-0. Com esta decisão, o STF nos coloca um passivo sob os ombros, uma dívida que não é nossa. Comparando com um jogo de futebol, nós temos um placar qualificado a nosso favor de 10-0. Gostaríamos, centenas de juízes e tribunais superiores, certamente decidiram em cima desta unanimidade. Desta forma, nos sentimos frustrados e enganados pelos nossos direitos, já reconhecidos por outros tribunais. A decisão recente, mais uma do STF, decidiu de forma política e não técnica, a exemplo do que fez no impeachment da presidente anterior, fatiando a sua decisão final, com desrespeito total à Constituição e também no caso do afastamento do presidente do Senado, onde não conseguiram que a sentença fosse cumprida. Quebrou-se desta forma o argumento da isonomia, onde a ministra Carmen Lúcia salientou de forma cabal em voto proferido em decisão anterior. Em face dessa decisão, tem causado enorme clamor do setor produtivo rural, pois ensejará grande impacto financeiro em nossas atividades, levando à situação de enormes dificuldades a milhares de produtores, ocasionando um problema social de grande efeito. Além disso, fere o princípio da preservação da segurança jurídica, pois o cidadão de bem pauta a sua conduta pelos parâmetros lançados nesses julgados. Não estamos aqui para buscar formas de pagamento pretérito e muito menos pedir perdão ou anistia, pois temos claro que a conta não é nossa e não fomos nós que a fabricamos, mas sim estamos aqui solicitando justiça e buscando os nossos direitos. Nos causa a estranheza desse sistema voraz e arrecadatório, de maneira precipitada e de terrorismo, antes mesmo do julgamento final, em cima de uma classe humilde, de ordem e progresso, que gera renda, que gera empregos, impostos e produz alimentos para milhões de brasileiros e para o mundo, onde há décadas ela é a âncora verde desse país. O único setor econômico que nesta crise sem precedente continua gerando emprego. Sabemos que o Brasil precisa de inúmeras reformas com urgência, como a da Previdência, mas atribuir ao setor privado e com ênfase ao setor rural um déficit monstruoso, nós não podemos concordar, pois que os produtores rurais estão se aposentando com a miséria de um salário mínimo, R$ 937.
Enquanto a média da aposentadoria do setor privado é R$ 1.600 por mês, o Poder Executivo é R$ 9.000, o Judiciário R$ 25.000, o Legislativo é R$ 28.000, o Ministério Público é R$ 30.000. Não precisa ser letrado para descobrir aonde está o rombo. 29 milhões de pessoas ganham em média R$ 1.600, o que não atende às necessidades básicas na velhice. E 1,5 milhão de pessoas do setor público ganham em média R$ 18.000. Salienta-se que a aposentadoria do setor privado incide ainda o fator previdenciário, com forte redução no valor da mesma, sendo que no setor público a aposentadoria é integral com idade menor. A reforma, minha gente, ela tem que ser para todos. Por que não se mexe nesses setores com privilégios absurdos em detrimento da maioria da população? E nos milhares de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. Isso não é ilegal e imoral? Por que não faz uma reforma política decente, reduzindo drasticamente o número de partidos? Por que não mexe na estabilidade funcional do setor público, direito que o setor privado não tem? Valdecir, por gentileza, já está com 6 minutos. Eu gostaria que você resumisse, entendeu? Porque facilita para nós o trabalho. Pois não. Então, para nós, produtores rurais, esperamos bom senso, discernimento na resolução do problema, para que se evite uma convulsão social no campo. E chega de ser escravo desse Estado inchado, paquiderme, monstrengo, oneroso e cheio de privilégios a determinadas categorias, sem o mínimo de retorno de serviços básicos. Chega, basta de sermos escravos desse sistema que privilegia a minoria e sacrifica quem produz. O agro como um todo é para nós produtores de alimentos. Produtor não tem tamanho, é gerador de paz. E isso é tão verdadeiro, minha gente, que em recente pesquisa divulgada, o povo venezuelano emagreceu nos últimos 2 anos, em média 8 quilos cada pessoa, por falta de alimento, de fome, causando uma convulsão social enorme. Nós queremos um país assim? Este é o grito do campo, esta é a voz do campo. Obrigado, senhor Valdecir.